aí, Samuel? O quê? Não, né? O quê? A gauchada não tá feliz, né? Eu gosto de futebol, então quando um é classificado, desclassificado, eu sinto. Como foi ontem, né? Como foi ontem. Bom, por partes então. Primeiro, uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Quarta-feira, hoje não tem jogo de ninguém, tem jogo só no próximo fim de semana. Aliás, me perdoe a interrupção, mas agora os jogos vão ser só final de semana? Não, o Inter, por exemplo, quarta que vem tem jogo atrasado. Não, mas assim, os jogos da rodada... Nós só temos um campeonato agora, né? Sim. Não, o Juventude tem dois, né? O Juventude ainda está na Copa do Brasil. O Juventude ainda joga pelo menos mais 2 meios de semana. Grêmio e Inter, só os jogos atrasados. Sim. Senão, realmente, vai ser só quando se desdobrar a tabela normal do Brasileirão. É isso. É isso. Ô, Samuel, sempre quando se fala em vitória do Grêmio, se dá méritos a uma pessoa. Sempre quando se fala em derrota do Grêmio, se dá deméritos para essa mesma pessoa. Sim. E é aquela pessoa que é o maior ídolo da história do clube, é aquela pessoa que é a mais idolatrada justamente por tudo que fez com a camisa como jogador e como técnico, mas também é aquela pessoa que toma algumas decisões difíceis de jornalista, um cara que gosta de futebol, de torcedores, entender o que ele faz. De quem que eu tô falando? Renato Portaluppi. Renato Portaluppi. Pode colocar as imagens na tela, por favor? Vamos explicando ou tentar explicar o que aconteceu ontem. Primeiro, se confirmou aquela informação que o Grêmio entraria em campo com 3 zagueiros. Quando se entra em campo com 3 zagueiros, o que se espera de uma equipe, Samuel? Que não vá fazer gol. Também, mas num primeiro momento ela está mais preocupada em se defender do que em atacar. Por exemplo, não deixar um jogador do outro time cabecear sozinho. Não ceder um contra-ataque. E nesse aspecto, talvez fosse melhor então o Renato ter colocado mais um volante ao invés de mais um zagueiro. Porque o que o Grêmio fez foi dar de presente todo o primeiro tempo para o Fluminense, com essa formatação com 3 zagueiros que não deu certo. E dando o primeiro tempo inteiro para o Fluminense, Samuel, o Fluminense aproveitou, fez um gol, marcado de cabeça pelo Thiago Silva, e naquele momento já empatava a decisão, né, já que tinha sido 2-1 no primeiro enfrentamento. O Fluminense não só igualou, como conseguiu ter a vantagem depois. O Grêmio com 3 zagueiros em um time que entrou para se defender, levando um contra-ataque. Por ordem, então, tá? Primeiro, bola parada, gol de cabeça do Thiago Silva. Bola parada vale para os dois lados. No jogo de ida, o Grêmio fez 2 gols de bola parada também. O estranho é que tinham 3 zagueiros, exatamente. Depois, nesse contra-ataque, Felipe, foi pênalti? Ou não foi? Muita gente me perguntando isso, Samuel, e eu passo a seguinte reflexão. Se fosse pro Grêmio, se fosse pro Inter e se fosse pro Juventude, a gente ia querer que fosse marcado pênalti? Não foi pênalti. Então foi pênalti, exatamente isso. Se fosse pro Grêmio, pro Inter ou pro Juventude, a gente ia querer pênalti. E se foi contra o Grêmio, é porque também foi pênalti. Aí o Grêmio conseguiu fazer um gol que foi anulado justamente porque o Gemerson estava impedido. E depois conseguiu fazer esse aí com o Gustavinho, que valeu em mais uma jogada do Monsalve. Depois foi pros pênaltis. Que entrou no segundo tempo, né? E o Monsalve também. Também no segundo tempo, né? E o Monsalve também. E mudaram a cara do time. Ou seja, os jogadores que saem do banco e que estavam pedindo passagem para o time titular, mais uma vez, não foram aproveitados pelo Renato. O que saiu do banco fez a jogada e o que saiu do banco fez o gol. Um deles, inclusive, ontem, já praticamente se despedindo do clube, o Gustavinho, 18 anos, negociado com o Brentford da Inglaterra. Samuel, muitos gremistas também pediam Cristaldo e Monsalve juntos no time. E eles estiveram juntos ontem, só que no banco. O que comprova que, mais uma vez, foi um outro erro do técnico Renato Portaluppi. O Renato tirou o meia, o cara criativo, o cara que conduz a bola, o cara que é responsável por segurar, por cadenciar. Ele não colocou nenhum desses caras. Ele praticamente se defendeu. Ele tentou manter o resultado. Tentou manter o resultado apostando nas velocidades do Pavon e também do Soteldo. O Bright White praticamente não tocou na bola. Não apareceu o jogo inteiro, né? E aí depois nos pênaltis o Natan Pescador errou. E o Cristaldo também errou. O Grêmio, que vinha de uma eliminação nos pênaltis para o Corinthians, agora é eliminado também pelo Fluminense. Antes na Copa do Brasil e agora na Copa Libertadores da América. Do jogo é isso, Samuel. Agora do histórico recente, o que eu preciso falar para o torcedor? Que o Grêmio continua me preocupando. Porque o Grêmio pegou 2 rivais na Copa do Brasil e na Libertadores perfeitamente superáveis. 2 times que estão abaixo do próprio Grêmio na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. E olha que o Grêmio está mal na tabela de classificação do Brasileirão.
E o Grêmio pegou o Corinthians, não conseguiu passar pelo Corinthians, foi eliminado nos pênaltis. E o Grêmio pegou o Fluminense e não conseguiu passar pelo Fluminense, foi eliminado nos pênaltis. Indica que as coisas não estão bem, indica que o Grêmio está encontrando dificuldades e indica mais uma vez que o técnico Renato Portaluppi se perdeu. Não apenas no campo, mas também na entrevista. Mais uma vez, ele demonstrou uma certa impaciência quando foi questionado pela escolha dele. E é normal, a imprensa está ali para questionar algumas situações de jogo. Daqui a pouco o Renato explica que alguém se machucou, que alguém teve uma dor de barriga e não pode participar. Mas foi a opção dele, né? Foi a opção dele, só que ele se incomodou, Samuel. Ele ficou profundamente incomodado e mais uma vez atacou os colegas de imprensa na entrevista coletiva. O que mostra que a coisa não tá boa, né? O que mostra que o clima não tá bom. Não tá Aliás, bom, tá bom. Separamos então um trecho aí do Renato e um trecho do Mano Menezes, também o técnico classificado, o técnico do Fluminense, pra gente conferir. Eu acredito sim que nós não estivemos bem, principalmente no início do jogo. A gente deu espaço pro Fluminense. Infelizmente cometemos alguns erros e tomamos os 2 gols. Nós tínhamos um esquema de jogo que infelizmente nós não entramos tão atentos como nós deveríamos e aí a gente pecou pelos nossos próprios erros nos primeiros 45 minutos e você colocou bem, nós tínhamos uma vantagem, praticamente entregamos a vantagem e o adversário soube se aproveitar e conseguiu aquela vantagem que nós tínhamos. Nós acertamos algumas coisas no intervalo do jogo, melhoramos, buscamos, fizemos o gol e infelizmente fomos para os pênaltis e infelizmente mais uma vez nós fomos eliminados. Era muito natural que tivéssemos um primeiro tempo mais forte, como conseguimos fazer, imprimimos um ritmo forte, fizemos um 2-0 merecidamente, ao meu ver, porque fomos bastante superiores como equipe, do primeiro ao último minuto do primeiro tempo. Mas do outro lado tem uma equipe, tem grandes jogadores e ela, lógico que no segundo tempo nós poderíamos ter algumas dificuldades. Concordo com os dois, o Renato O Mano só faltou ali logo no segundo tempo, eles consertaram. Podia ter dito assim. Porque tem uma velha máxima, né? Que quem escala mal mexe bem, né? É mais fácil tu mexer depois que tu escalou mal, né, Samuel? Ele colocou 2 jogadores que poderiam ter sido perfeitamente titulares na noite de ontem. Quem sabe então não podia ter mudado esse time antes da virada? Não podia ser no primeiro tempo ainda? Poderia. Porque ele fez um esquema para o Grêmio manter aquele resultado, né? E não deu certo. De repente tomou um gol. Tomou 2 gols. Não era de mudar ali então já? Poderia. Eu não entendo, né? Não, poderia, Samuel. Né? Poderia. Inclusive, ele já mexeu em mais de uma vez no primeiro tempo, depois que os esquemas não deram certo. Porque o Grêmio, com mais 2 gols do Fluminense, não iria entrar em campo, né, com aquele esquema. Né? Com a vantagem do Fluminense? Com a vantagem do Fluminense. Exato, o Grêmio precisava ir atrás do resultado. Claro, não ia voltar. Exato. Como conseguiu nessa jogada do Monsalve e no gol do Gustavinho. Samuel, ao que tudo indica, tá? Até aquele torcedor do Grêmio mais apaixonado, ele já começou a ficar um pouco chateado com as decisões do Renato. E aí, quando se tem o Renato tão forte, quando a gente fala de torcedor do Grêmio, até esse torcedor mais apaixonado, assim, Sim. ele começa a manifestar esse tipo de opinião, é porque tudo está se encaminhando para um fim de ciclo, né? Então, pelo menos o Renato deve ficar até o fim do ano e eu imagino que o Grêmio vai em busca de um treinador para a temporada de 2025. Mas não sai antes do fim do ano? Não, porque por incrível que possa parecer, o mesmo Renato que é culpado por muitos é o que tem a maior chance de dar certo para tirar o Grêmio da zona de rebaixamento. Olha que contraditório que eu tô falando. O mesmo Renato que tanto erra e que errou ontem mais uma vez e que é criticado por não conseguir fazer o Grêmio jogar diante de 2 eliminações, é a pessoa mais indicada para tirar o Grêmio numa condição de um time a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. É contraditório isso, mas é a realidade. Se chegar outro agora com a barca em andamento, é capaz de ser pior para o Grêmio e as coisas acontecerem que nem foi no ano de 2021, que o Renato saiu e o Grêmio foi rebaixado. E o Internacional? Bom, o Inter já se prepara para mais uma partida, tá, do Campeonato Brasileiro. O adversário vai ser o Cruzeiro, no domingo no estádio Beira-Rio. O Rafael Borré, baita jogo, está recuperado e deve voltar ao time. O Alan Patrick também já foi liberado pelo departamento médico, mas ele não deve começar entre os titulares. Aí tá ele, ó, bem no meio da imagem, tá?
Os atacantes Luca e Wanderson, os goleiros Fabrício e Ivan, todos eles seguem no departamento médico. Tem Inter e Cruzeiro no domingo e tem Cruzeiro e Inter na quarta. O da quarta é atrasado lá da quinta ou da sexta rodada por causa de todas aquelas enchentes aqui do estado lá no mês de maio. Sim. O desse fim de semana é o da rodada normal do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Bons reforços para o técnico Roger Machado começar a trilhar também o caminho dele, né, Samuel? O Roger ainda não conseguiu implementar o trabalho dele, não conseguiu conquistar bons resultados, né? E talvez agora, aí, com uma semana de trabalho, ele consiga, enfim, fazer alguma coisa de diferente no jogo de domingo contra o Cruzeiro, que eu já adianto, não vai ser fácil. Treinando dentro do Beira-Rio? O Inter treinando dentro do Beira-Rio, não sei exatamente qual é a intenção, né? Mas o Inter não tem treinado no CT Parque Gigante, em função da tragédia climática, né? Tem ido para Alvorada, não sei se foi por uma questão de logística ou para que os jogadores possam se adaptar melhor aí ao gramado, que foi totalmente trocado, para que os jogadores possam conhecer. Alguns atletas chegaram agora há pouco também. Sempre é bom treinar no palco do jogo, Samuel, mas nem sempre isso é possível para manter a qualidade do gramado. Grama, né? E o gramado do Beira-Rio sofreu, tanto que foi trocado depois das enchentes ali, das cheias do mês de maio. Fica bonita a imagem, né? Apesar de que o centro de treinamento do Internacional também é lindo, né? O local onde ele está um espetáculo. E apresenta um gramado perfeito também, né? Samuel, Juventude, tá? O dia é de reapresentação para o elenco. O objetivo foi dar descanso para os atletas que vêm de uma maratona de jogos. Após ter conquistado a primeira vitória fora pelo Brasileirão contra o Atlético, nessa imagem aí que a gente acompanha, e isso foi no domingo, a delegação retornou para Caxias do Sul. O elenco folgou e a folga se estendeu até ontem. Essa vai ser a primeira semana que o técnico Jair Ventura vai ter livre para treinamentos desde que retornou ao Juventude no meio desta temporada. Ele foi substituto do Roger, né? Comanda treino na quarta, na quinta e a delegação embarca para Goiânia, onde no sábado ocorre o duelo contra o Atlético Goianiense. O lanterna do campeonato, é verdade, mas que venceu o Inter na última rodada, também é verdade. E o Juventude perdeu para o Inter. E o Juventude perdeu para o Inter e dia 1º de setembro, no próximo domingo, sem ser esse, enfrenta o Inter de novo lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Mais um Inter e Juventude, ou Juventude e Inter nesse caso. Vamos dar uma olhada como ficou a tabela? A tabela da Copa do Brasil, tá, Samuel? Porque o Juventude é o nosso único representante gaúcho e tá aqui na tela, ó. Esses são os enfrentamentos. Ontem eu te soprei ali desse enfrentamento. Juventude e Corinthians em Caxias. Dá pra ganhar, viu? Dá pra ganhar. E depois Corinthians e Juventude em São Paulo. O jogo decisivo é em São Paulo. Se o Juventude passar, pega o vencedor do confronto entre Bahia e Flamengo. No outro chaveamento, ou seja, lá do outro lado... Já é mais difícil aqui, né? Vasco e Atlético Paranaense e São Paulo e Atlético Mineiro. Vasco, Atlético Paranaense, São Paulo, Atlético... são todos times, né? Vamos por eliminação, vamos pensar aqui. Vasco e Atlético Paranaense. Vasco? Vai no Vasco? Vou no Atlético, então. São Paulo e Atlético Mineiro. Não, tu diz o que vai passar? É. Não, eu tava pensando num adversário pro Juventude. Não, vamos ver. Nesse enfrentamento aqui. Passo o Atlético. E aqui passa o São Paulo. Passa o São Paulo? Eu vou contigo também. Bahia e Flamengo. Flamengo. Não sei. Não sei. Não sei. Tá, ultimamente, né? Não sei. Mas eu acho que dá Flamengo, sim. Pode ser. E aí, desse confronto, e aqui daí já é torcida, não é nem o que eu acho. A gente quer que o Juventude passe. Mas tem condições de passar do Corinthians, né? Não, recentemente foi lá e não perdeu, né? Todos são campeões? O Vasco é, o Atlético não, né? São Paulo é, Atlético Mineiro é. Ah, o Atlético ganha do Inter, verdade? Aqui em Porto Alegre. Verdade. Eu tava lá, inclusive, Vasco ganhou, Atlético ganhou. Eu tava lá, trabalhando lá? Tava trabalhando lá em Curitiba, no primeiro jogo que o Inter perdeu. E depois aqui que o Inter perdeu de novo, né? Eu lembro que eu estava trabalhando também aqui pela Record, lá de madrugada. E o do Atlético é o que depois veio pro Grêmio, como é o nome dele? O Thiago Nunes. Thiago Nunes, isso. Exato. São Paulo já foi, Atlético Mineiro já foi. Bahia já ganhou a Copa do Brasil? Acho que não. O Bahia acho que não. O Flamengo já ganhou, o Juventude já ganhou, o Corinthians já ganhou. Acho que só o Bahia. O Mal quase... Essa foi boa do Mal, hein? É um duelo... Mal, Vamos aproveitar esse momento aqui. Boa, Mal, hein? Boa, Mal. Tá de parabéns. Podemos mostrar a tua imagem hoje, então, Mal, em comemoração? Vem cá, Mal. O pessoal quer te conhecer. Vem cá, Mal. O pessoal quer te conhecer, Mal. Rapidinho, 30 segundos aqui, só pra dar o teu parecer. Não. Tá, ele não quer.
Trazer um espelho aqui para mostrar uma mão. Tá, então, olha, Samuel, o Juventude tem condições sim de passar pelo Corinthians, venceu o Corinthians no Jacone e empatou com o Corinthians lá, ou seja, não perdeu pro Corinthians ainda nessa temporada. Então vamos lá, a nossa torcida da gauchada toda pelo Juventude. Ô Samuel, não é a primeira, não vai ser a última, tá uma notícia nada feliz no futebol. O que aconteceu? Um torcedor do Vitória foi internado em estado grave depois de ser agredido em uma emboscada feita por integrantes de uma torcida organizada do Bahia, em Salvador. 27 suspeitos foram detidos. Balança. O ataque foi todo gravado. 4 torcedores do Vitória deixam um condomínio a 500 metros do estádio do Barradão, quando são surpreendidos. Os agressores chegam de surpresa em carros e motos. 3 torcedores conseguem fugir para dentro do prédio. Diego de Almeida Bispo dos Santos, de 27 anos, não consegue escapar e acaba agredido violentamente por vários torcedores organizados do Bahia. O caso aconteceu nesta madrugada, depois da partida entre Vitória e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. A mãe de Diego, que não quer se identificar, não se conforma com tanta violência. Um pai de família que sai do trabalho, vai se divertir porque gosta do time e é agredido dessa maneira? Até quando? O torcedor foi socorrido e está internado em estado grave. Os outros 3 torcedores do Vitória prestaram depoimento. A polícia prendeu 27 suspeitos. Eles foram levados para a delegacia e autuados em flagrante, mas já foram liberados e vão responder em liberdade. 20 celulares, um estilete, uma barra de ferro e 2 cacetetes de madeira foram apreendidos com o grupo. Nosso papel principal é verificar todas as pessoas que foram detidas e nós vamos conseguir agora individualizar a conduta de cada um. Que brutalidade. Não fosse o pessoal da moto, tinham matado. E aí, Samuel? Que brutalidade, hein? Olha lá. Isso não é torcida organizada. Repara, os caras estão saindo bem de boa. Olha a quantidade de carro que para, Samuel. Olha lá, um já parou ali na frente, branco. Aí eles começam a ver que tem alguma coisa errada, ó. Inclusive o motorista desce do carro, outro desce ali. É pedaço de pau, é pedra, é tudo que pode ter. Os caras pulam, um não consegue pular, cai. E aí apanhou, né? Não é pra isso que foi feito o esporte, né? Não é pra isso que foi feito o ser humano, né? Aí ali tem 2 super-heróis, né? Da moto? Aqueles 2 caras de moto, eles são super-heróis, né, Samuel? O de amarelo e esse de preto aqui, que foram os caras que espantaram os torcedores do Bahia. Violência. Que não são todos. Já foram pra delegacia, foram todo mundo... Olha aqui, olha essa imagem, olha essa imagem. Olha essa imagem. O que tem ali, Samuel? Tem cordão... Celulares que vão mostrar o local onde eles estavam, né? Vão mostrar o local onde pedra... estavam. Cacetete. Cacetete, barra de ferro, pau de madeira, pedaço de madeira. Uma camisa ali, ou um calção de uma torcida do Vitória, que para eles serve como troféu. Sim. Nesse tipo de briga, nesse tipo de discussão. Sim. Bom, celular ali, pode escolher o modelo que tu quer, né? Escolhe e manda pra perícia e vai ver tudo que aparece ali, né? E a prova de que não será a última vez é que tá todo mundo liberado. Imagina... tentar matar uma pessoa desse jeito, né? E ter o direito de responder em liberdade. Tá pedindo para acontecer de novo. Pois é. Então, até a próxima. Ô Samuel, tem mais confusão, tá? Onde agora? A partida entre o Atlético Mineiro e São Lourenço, que definiria o adversário de Grêmio Fluminense, que passou o Atlético Mineiro, ela ficou paralisada por 5 minutos no fim do segundo tempo. Isso foi lá em BH, lá em Belo Horizonte, após uso de spray de pimenta pela Polícia Militar, lá de Minas, para conter uma confusão generalizada na torcida do São Lourenço. Não entendi, Carmel. Sobe o som aí. Ó. Olha aí. Um torcedor argentino foi detido, tá? E a confusão começou depois que o Galo já vencia por 1-0, o gol que valeu a vitória e a classificação, e a Polícia Militar interviu para dispersar os torcedores e, além do gás de pimenta, usou também bombas de efeito moral. Isso na arquibancada. Nessas novas arenas, Samuel, é muito próximo o espaço entre a arquibancada e o campo. E o que aconteceu? O gás foi lá para dentro. O gás foi para dentro do campo, o spray de pimenta foi para dentro do campo, o gás foi para dentro do campo, os torcedores começaram a passar mal, os jogadores começaram a passar mal, o jogo precisou ser interrompido. Infelizmente, mais uma vez. Quem estava ali só assistindo não tem nada a ver com a história. Pagou também, Pagou. Né? Pagou. Complicado, né? Difícil. Lembra aquela vez que deu... O que teve aqui no Beira-Rio?
teve uma confusão do lado de fora, lembra? E aí o Gás entrou. Ah, é? Foi? Lembra? Foi. E foi do lado de fora. Foi, exato. Não lembro qual foi o jogo. Foi semi da Libertadores? Foi na semi da Libertadores com o Fluminense? É isso? Eu não lembro exatamente se foi esse mas jogo. foi do lado de fora a confusão que deu, né? Ficou muita gente de fora. Sim, Ficou muita gente fora que não conseguiu acessar o Beira-Rio. Samuel, eu gosto sempre de ouvir todos os lados da história para tentar entender o que aconteceu, né? Fui também olhar as mídias lá da Argentina, os nossos colegas, para ver do que se tratava isso daí. E aí? Lá eles tratam como mais um caso de agressão por parte da truculenta polícia brasileira. Eles entendem que a polícia brasileira é que acaba tendo esse tipo de reação, de comportamento com os torcedores argentinos. Acontece em Porto Alegre, acontece em Floripa, em Curitiba, no Rio, em São Paulo, em Salvador, em BH, mas o problema é com a polícia. O que dizer, né? Vamos terminar em alto astral agora? Vamos? Todo mundo aqui já sabe, O né? quê? Do teu histórico futebolístico, né? Todo mundo sabe. Grande histórico. Grande histórico, Carmel. Grande histórico. Samuel, Foi campeão amador, só nunca joguei no profissional. ping-pong, que nem rola esses na internet, tá? Eu pergunto e vai respondendo. Já fez gol? Ah, Sim ou não? Já fez gol? já. Já fez golaço? Já fiz. Já fez gol do outro lado do campo? Dá um... Gol de bicicleta? 2 metros pra lá, mas Gol já de fiz. bicicleta? Já fiz, de bicicleta. Gol dentro de casa? Já fiz. Na casa do adversário? Já fiz. E já comemorou muito gol, então, né? Muito gol. O que eu quero saber é se já comemorou gol desse jeito, Samuel Vettori. E quero que você me explique essa imagem. Quero que você me explique se já comemorou gol desse jeito, Samuel Vettori. Fique bem claro que eu fiz o gol, né? Hã? Eu fui o cara que fez o gol. Não, mas já comemorou, sim ou não? Eu fiz o gol. Né? Não é o quê? Já comemorou. Não, mas daí não é culpa minha ali, ó. Felipe, eu acho que tá puxando umas imagens muito fortes pra gente divulgar aqui no programa. Não, mas aconteceu. Anteontem tu me colocou aquela lá da... Da mão na bunda do Jesus. A mão na bunda, não, aquela é uma... Como é que Carinho, diz? carinho. Como é que se diz no basquete? É uma enterrada. É. Tá, mas o que nós queremos saber, o que todos querem saber é o seguinte, Samuel. Já teve comemoração assim ou não? Se os meus amigos fizeram uma... eu fiz o gol, né? Uma broderagem como essa. Ah, claro que é só amizade, sem dúvida nenhuma aí. E repara na expressão do jovem que ele não manifesta nenhum tipo de reação, olha ali. Não. Ele É comum. Pois então, ele manteve a Carmel, isso foi o que mais me chamou a atenção. Ele fica ali, ó, olha a cara dele. Normal. Como se nada tivesse acontecido. Normal. Né? Ele continua comemorando o gol, vai o outro lá quase dar um beijo nele, olha lá. Olha lá. Sei lá. Samuel, agora entre nós aqui, tu acha que o cara se empolgou um pouquinho, se passou ali ou é normal isso aí? Eu acho que se empolgou demais ali, né? Se empolgou Tá bom, demais. chega. Já sabemos então que não teve comemoração desse jeito. Não, eu sou o cara que fez o gol. Né? Então, entendi. Nunca abracei meu companheiro lá pra comemorar desse jeito, de jeito nenhum. Tá bem. Tá explicado. Valeu? Alguma coisa errada? Não, é só. É diferente, é estranho, é diferente, né? É diferente. Tranquilo, por isso que eu te perguntei, já tinha, né? Tchau, a Felipe. gente aqui tá, né? Enfim, teus gols, No nosso futebol, tuas histórias sai no uma futebol. dessas, né? Mal, já passou por uma dessas ou não? Nunca fez gol? Assim? Tá bem. Quem sabe foi um gol de cabeça? Foi? Não sabe como foi o gol ali? Não? Tá. Aí... Mais alguma pergunta? Não, era isso. Chega por hoje. Chega por hoje. Até amanhã. Boa tarde a todos e até amanhã.